Vamos lá, pessoal, boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar sobre funções em JavaScript, o quanto elas são importantes para que a gente possa fazer nossos tratamentos, depois nossas manipulações utilizando essa linguagem. Bom, as funções elas servem basicamente para encapsular trechos de códigos que possuem um objetivo específico. Vamos lá para a sua sintaxe. Para a gente criar uma função JavaScript, a gente vai utilizar a palavra reservada function. Isso aqui eu já passo a criar uma função. E depois é o nome, só para exemplificar a sintaxe. E aí eu abro e fecho parênteses para definir que ela é uma função e abro as chaves. Então essa é basicamente a sintaxe. Eu tenho que utilizar a palavra reservada function, o nome da minha função, que ela segue os mesmos padrões para a criação de nome de variáveis, como outras linguagens, não pode caracteres especiais, não pode espaço, essas coisas. E aqui dentro da nossa função é onde vai o nosso escopo, né? A gente chama de o escopo da nossa função, onde vai estar todos os nossos trechos de código, né? Para fazer alguma lógica específica. Mas vamos lá criar uma função aqui na prática, para a gente multiplicar dois números. Vamos lá, então eu vou criar aqui duas variáveis, número 1, que recebe aqui 10, número 2, que recebe 5. Vamos lá, vou criar a minha função, então utilizo a palavra reservada function. O nome da minha função eu vou colocar multiplicar. E aqui os parâmetros, né, que ela vai receber. Eu posso dizer aqui que ela vai receber N1, N2. O que é isso? Isso são variáveis que a gente está criando aqui, né? Variáveis que vão ser vistas dentro da nossa função. Então, estou criando uma função para fazer multiplicação, multiplicar, e ela recebe dois parâmetros, né? Dois valores que serão passados para ela. E aqui dentro eu vou criar uma outra variável, vou botar result de resultado, recebe N1 vezes N2. Eu criei a nossa função, só que assim como em outras linguagens, no JavaScript não será diferente. Aqui eu somente criei a minha função, eu preciso chamá-la, né? Se eu salvar aqui, né, e vou abrir, deixa eu salvar aqui, salvei esse trecho de código, e vou abrir, está aqui no nosso disco, deixa eu só procurar aqui, está aqui no nosso disco, no meu caso disco D, JavaScript, e está aqui nessa index aqui, deixa eu abrir isso aqui para a gente visualizar melhor. Deixa eu até deletar isso aqui. Não aconteceu nada, justamente não aconteceu nada, mas eu criei duas variáveis aqui, tem uma função chamada multiplicar, mas eu preciso chamar a função, e como eu chamo a função? Através do seu nome. Então poderia botar aqui multiplicar, abro e fecho parênteses e posso passar os valores, no caso eu vou passar ali número 1, número 2, as duas variáveis que eu criei aqui. Estou passando o número 1 e estou passando o número 2. Número 1 ele vai justamente para N1 e número 2 vai para N2. Vai fazer aqui a multiplicação e essa multiplicação vai ser armazenada na variável resultado. Se eu salvar e atualizar minha página, justamente não vai acontecer nada. Mas ele realizou esse cálculo aqui. Só que eu não estou exibindo nada, eu só estou apenas executando. Tanto é que se eu colocar bem aqui, ó, aquele console.log e pedir para mostrar o valor da variável resultado, vou salvar aqui e vou atualizar. Claro, eu tenho que aqui inspecionar para me ver o console. Ó, 50. Pode diminuir. Ele apareceu 50 no console. Justamente aqui na minha linha 15, né? Porque eu chamei a função multiplicar, passei número 1 mais número 2
que são as variáveis que eu criei lá em cima. O valor de número 1 foi para N1, o valor de número 2 foi para N2, e ele fez a multiplicação desses dois valores e atribuiu a variável resulte. Aqui eu estou mostrando o conteúdo da variável resultado, né? Então esse é um tipo de função que a gente pode fazer. Vou até deletar aqui, ó, essas duas variáveis, e posso passar qualquer valor, 2 e 5, se eu salvar e atualizar aqui, ó, dentro do meu console é 10, porque 2 vezes 5 é 10. Então está funcionando perfeitamente, só que a gente está testando e vendo só aqui no console. Existem dois tipos de funções dentro de JavaScript, que são funções do tipo void, que é justamente essa função aqui. Como assim do tipo void, professor? Ela simplesmente não retorna valor nenhum. A gente só consegue exibir aqui. No nosso caso, a gente está exibindo, ela está fazendo um cálculo e está sendo exibido aqui no console.log, mas eu poderia exibir também no document_write e exibir o resultado. Então, se eu salvar e atualizar aqui, ó, ele já exibe aqui dentro da nossa página. Então, por que ela é do tipo void? Porque ela faz o cálculo dela e a gente pode exibir o conteúdo. Só que existe um outro tipo, que é o tipo return. E como é que a gente faz isso? Vou utilizar essa mesma função aqui. Eu vou simplesmente dar um return aqui. Return result. Só que tem uma questão. Quando a gente faz uma função que retorna valor, o valor ele é retornado no momento da chamada. Só que eu preciso atribuir essa chamada de função a uma variável ou somente exibir. Por quê? Porque quando eu chamar a função, nesse caso aqui eu estou chamando a função multiplicar, estou passando 2 e 5 para as variáveis aqui N1 e N2. Esses valores eles vão ser calculados aqui e atribuídos à variável resultado. E aqui eu estou retornando o valor que está armazenado na variável result. E qual vai ser o valor? Vai ser 10. Só que eu retorno para quem chama. Só que eu só estou chamando aqui. Quando eu utilizo uma função que retorna, eu tenho que atribuir. No caso aqui, é uma variável. Eu vou botar aqui R, recebe. Aí R ia guardar o quê? O valor 10. Porque eu estou dizendo, olha, eu estou criando uma variável R e eu estou chamando a função multiplicar. Como ela é uma função que retorna, o valor retornado vai ser atribuído a R. Tanto é que se eu colocar um console.log aqui e mostrar R, ele vai exibir aqui, ó, 10, tá vendo? Ele exibiu o valor 10, justamente porque R recebeu esse resultado. E se eu colocar aqui, ó, o console.log aqui dentro, vou até concatenar aqui, eu vou botar dentro da função. Eu vou botar para ele exibir aqui result. Opa. E aqui valor de R, só para a gente ver. Salvar aqui e vou executar. Olha o que aconteceu aqui, ó. Dentro da função 10, por quê? Porque result recebe esse valor e o valor de R é 10. Justamente, quando eu digo nessa chamada variável R recebe e eu chamo a função, eu estou chamando a função, como ela tem um return, ela me retorna esse valor. Então, existem esses dois tipos de funções, né, que a gente pode estar trabalhando. O void, né, que não retorna, eu simplesmente exibo os conteúdos aqui dentro, e a return, que ela me retorna um valor. Claro, eu preciso, toda vez que eu utilizo uma função que retorna, ou atribuir a uma variável, ou simplesmente fazer isso aqui, ó. Usar tipo um document_write, e dizer para ele exibir, chamar a função multiplicar, passo 2 e 5. Ó, eu estou dizendo, olha, escreve lá no corpo da minha página, né, usando document_write, e eu coloco a chamada da função aqui, ó. Se eu salvar e executar, o que vai acontecer, professor? Ele vai mostrar o 10. Se eu colocar aqui 7, salvar,
ele vai mostrar o 14, fazendo a multiplicação. Ou seja, a chamada da função retorna um valor, ok? Eu quero que isso fique claro para vocês. Existe uma peculiaridade muito particular na linguagem JavaScript, que é a questão de parâmetros. Olha só, eu vou apagar aqui, olha só. Não, rapidinho. A gente tem dois parâmetros aqui, ó, sendo recebidos, ok? Eu vou até melhorar esse código. Não preciso criar uma variável se eu estivesse utilizando um return. Eu simplesmente ignoraria aqui a variável e dizia para ele fazer isso aqui, ó. Funcionaria da mesma forma. Não precisaria criar uma outra variável para isso. Eu vou deixar essa função aqui de maneira normal mesmo, sem ser return, vai ser void. Eu vou apagar aqui, vou dar um document write aqui dentro mesmo e ele vai exibir somente a variável result. Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Por que não apareceu nada, professor? Porque eu criei a função, mas eu preciso chamá-la. Como é que eu chamo? O nome da minha função, que no meu caso é multiplicar, e passo os valores via parâmetro. Vamos botar 10, 5. Isso aqui eu acredito que está claro. Eu chamo a função, passo o valor 10, que vai ser atribuído a N1, e o valor 5, que vai ser atribuído a N2. Crio a variável result, ele realiza o cálculo matemático, e aqui eu imprimo o valor de resultado, que vai ser 50 nesse momento. Vamos lá para me explicar uma coisa. Existe uma peculiaridade de JavaScript. Exemplo, eu criei a função aqui. Então essa função existe e aí eu faço a chamada da minha função. Em outras linguagens, se eu fizesse isso aqui, ó, eu chamasse a função e depois a criasse, daria um erro. Porque, um exemplo da linguagem C, que a gente, acredito que vocês já trabalharam, ou Java, ela é a linguagem top-down, né? Ela vai de cima para baixo, lendo todo o código. Então ela leria aqui, multiplicar, chamar a função, opa, não existe, porque estaria existindo para cá. Só que JavaScript é peculiar. Ele carrega no corpo da minha página. Então, olha só, o que vai acontecer? O HTML vai ser carregado e vai ver HTML, header, tudinho isso aqui. Só que quando ele chega no JavaScript, ele carrega também top-down. Só que ele tem uma prioridade. Ele primeiro procura as funções. Então, se tem funções, ele primeiro vai verificar as funções para depois carregar todo o conteúdo, toda a codificação JavaScript que tiver aqui. Então, por isso que mesmo que eu coloque a função para cá e faça a chamada antes, ele vai funcionar da mesma forma. Funciona perfeitamente, ok? Outra peculiaridade, vou até voltar aqui para baixo, não tem problema nenhum. Uma outra peculiaridade é sobre a questão da flexibilidade de parâmetros. Vou até colocar aqui. Ele é flexível aos parâmetros. Um exemplo, a gente criou essa função aqui, ela recebe 2 parâmetros, ok? Então ela recebe 2 valores, eu estou passando aqui 2 valores. Mas digamos se eu queira passar um outro valor, 3 parâmetros, opa, professor, daria um erro. Lembra, JavaScript ele tenta ao máximo impedir que aconteçam erros. Então estou passando 3 parâmetros, mas a minha função tem 2 parâmetros. O que acontece? Se eu executar aqui, ó, funcionou da mesma forma. Muda aí, professor. Vou mudar aqui 2. Funcionando. O que acontece? Ele simplesmente ignora o terceiro valor passado. Ele ignora o valor que eu passei, ou seja, ele desconsidera o parâmetro adicional. Ou seja, a minha função é de 2 parâmetros. E se eu estou passando 3, existe um parâmetro a mais. Então ele faz o quê? Ele simplesmente desconsidera esse parâmetro adicional. E o que acontece? Não desconsidera, não precisa, ele só utiliza os dois. Só utiliza os 2 parâmetros. Agora uma outra coisa, professor. E se a gente fizesse o seguinte? A gente só mandasse um parâmetro. Opa, será que vai acontecer alguma coisa? Eu criei uma função que recebe 2 parâmetros. E eu estou passando apenas um parâmetro. O que acontece? Bom, se a gente passar menos parâmetro que a gente criou na função, ele simplesmente
ele vai fazer com que a variável, no nosso caso aqui, a variável n, ela seja undefined, né? Ou seja, eu estou passando aqui 10, o 10 vai ser armazenado em N1. Vou botar até um comentário aqui, ó, tipo, N1 vai valer 10 aqui, um exemplo, vale 10. Comentário aqui, N2, como a gente não está passando, o que ele faz? Ele diz que N2 é undefined. Deixa eu até escrever. Undefined. Ou seja, que o número 2 é indefinido. Eu passei somente o valor 10 aqui na chamada da função, então o 10 foi armazenado para N1, mas não passei mais nada. Então o N2 é undefined, né? Ou seja, eu não defini valor nenhum. E o que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer aqui quando o valor variável result recebe N1 vezes N2? O que ele vai estar fazendo é que result vai receber N1 que vale 10 vezes N2 que vale undefined. Ou seja, eu estou somando, multiplicando um número por um valor indefinido. O resultado disso aqui é vou até colocar aqui, NA, ele coloca NaN. E se vocês acabaram vendo isso, fazendo os programas de vocês, mas é o NaN, é o not, ou seja, não é um número. Não é um número, não consigo multiplicar 10 vezes um valor indefinido. Então ele vai dar esse, não é um número, ele vai botar um NaN, né, como resultado. Vamos testar, eu vou apagar tudo isso aqui. Ó, eu vou salvar e vou, ó, NaN. Não é um número, porque eu simplesmente passo somente um parâmetro, mas ele espera 2 parâmetros. Então 10 vai para N1 e o valor de N2 é undefined. Professor, e se eu não passar nenhum? Opa, da mesma forma. Ambos são undefined. Como assim? Olha só, qual é o resultado? Não é um número. Vai imprimir isso aqui. Então, como é que o senhor prova que N1 e N2 são undefined? Vamos lá, console.log. Eu vou colocar bem aqui, ó, N1, só para a gente ver o valor aqui, concatenar N1. E eu vou concatenar N2, N2. Ele mostrar lá. Aqui, vou fazer o seguinte, eu vou passar aquele um parâmetro só para a gente ver isso. Salvar e vou atualizar. Ele vai mostrar, não é um número, só que N1 é 10 e o N2 é undefined, ou seja, é um valor indefinido. Sabe o que eu vou colocar aqui também? Eu vou colocar para ele botar o valor de result. Result, embora eu esteja escrevendo, só para a gente ver ali no console, result. De novo, ó, não é um número. Se eu não passar nenhum parâmetro, embora ele espera 2, ele vai dizer que o N1 é undefined, o N2 é undefined e a soma de um número indefinido por um número indefinido não é um número. Então ele faz isso. Então ele tem essa flexibilidade com os parâmetros. Agora se eu passar 10, 5 e 10, o que vai acontecer? É 50, porque o N1 vale 10, o N2 vale 5, que a gente passou, e o 10 aqui é ignorado. Ele é simplesmente desconsiderado. Então a gente tem essa flexibilidade quando a gente trabalha com funções em JavaScript. É uma linguagem poderosa. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, eu vou apagar aqui, apagar tudo, né? É sobre escopo de variáveis. Escopo de variáveis que é importante a gente falar. Existem 3 tipos de escopo no JavaScript. Global. Existe o escopo de função, né? E o de bloco. Como assim? O escopo global. Se eu criar uma variável aqui, variável A, que recebe 10, ela vai ser vista tanto dentro de uma função. Se eu
criar uma function aqui, function mostrar, exemplo. Se eu dar aqui ó, um document write para mostrar o valor de A, salvar aqui e atualizar, vai mostrar. Ah, por que não mostrou, professor? Porque função a gente tem que chamar, né? Eu só criei a função e eu não chamei ela e aí ela não vai ser executada. Mostrou 10. Eu criei o A aqui, o A é uma variável global. Como assim global, professor? Ela pode ser vista em todo o meu código JavaScript aqui, ó, que está iniciando daqui e aqui. Está fora de função, né? Então, criei ela aqui, ela é vista dentro dessa função. Tanto é que ele exibiu aqui. Mas e o que é um bloco, professor? Um bloco, eu vou até deixar aqui pertinho. O que é um bloco? Blocos são estruturas como if, else, tudo que está dentro de chaves, né, que não é função. No caso, se eu botar um se, eu vou definir como true aqui, eu posso fazer isso. Se, e aí eu quero dar um document write aqui no A, ver se ele vai ser visível aqui dentro. Bem, eu vou fazer o seguinte, concatenar aqui, dentro do bloco, copiar aqui também, e aqui eu vou colocar dentro da função, para ficar bem legal para gente, salvar e atualizar. Olha aqui, ó. Ah, então vamos fazer só o seguinte aqui, dar um BR, né? Eu vou, só para não ficar, vou botar bem aqui depois que a gente chama a função. Eu posso fazer isso, não mostrar nada, só dar um tag BR, lembra lá de pular uma linha? Só aqui só para... Então aqui eu tenho um bloco, aqui eu tenho uma função, a chamada função é que eu pulo uma linha somente. Vamos lá, só para a gente ver direitinho. Olha só, tem uma função A, uma variável A, e você percebe que ela é vista tanto dentro da função como dentro do bloco. Como assim vista, professor? Cria a variável e eu consigo mostrar o valor de A aqui dentro da função mostrar. Eu consigo mostrar o valor de A dentro do bloco if. Dentro do bloco if eu consigo. Então essa é uma variável global. Mas olha só, se eu criar aqui, ó, se eu criasse a variável A dentro de mostrar, aqui ela é uma variável de função, ela tem o escopo da função. Ela iria mostrar aqui dentro da função, é claro, mas ele iria mostrar dentro do bloco. Vamos ver, vou executar aqui e a gente vai ver na prática. Olha, ele mostrou dentro da função, mas dentro do bloco, lá na linha 23, ele está dizendo que ele não define, ou seja, não encontrou. Não tem nada referente a essa variável A, ou seja, ele não consegue enxergar, né, aqui dentro do bloco a variável A. Por isso que está dando esse problema aqui. Mas se eu colocar bem aqui, ó, aqui, ó, aqui eu vou colocar fora, vou botar global, porque eu não estou dentro nem da função e nem dentro de um bloco, eu estou só aqui fora mesmo. Ele mostraria, bora lá, eu vou executar. Deixa eu atualizar. Não mostrou. Ou seja, por quê? Porque ela só é vista, o escopo dessa variável A só existe aqui dentro da função. Enquanto a função existe, existe o valor de A. Por isso que ele não consigo imprimir aqui o valor de A e nem tampouco aqui fora, como estava. Ele só imprime dentro da própria função. Ok? Agora é o seguinte, se eu tivesse criado a variável A aqui dentro do bloco. Então a variável A, ela está dentro do bloco, ou seja, ela é uma variável de bloco.
e mostraria aqui dentro, é claro. Mostraria aqui fora. Eu vou até pular dar um BR aqui, vou botar juntinho aqui para aqui nesses document write, eu estou pulando linha, né, para ficar bem visível. Ele mostraria dentro do bloco, é claro, mas ele mostraria no global e mostraria dentro da função. Vamos lá, atualizar aqui. Olha aí, ó. Dentro da função undefined, não existe a. Dentro do bloco undefined, dentro do bloco ele mostra. Como assim? Olha só, ele não mostrou o valor de a, deu undefined, justamente. Porque lembra que eu falei que ele só carrega primeiro as funções. Então, se eu colocar esse bloco aqui para cima, em cima da função aqui, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, tirar esse bloco aqui daqui, vou colocar aqui, vai mostrar global, não faz sentido tá aqui, pular uma linha aqui. Eu tenho meu bloco aqui, criei minha variável a, então ela está no escopo de bloco. No caso, ela só existiria aqui. Se eu executar, vamos ver o que acontece. Olha, dentro do bloco mostrou 10, dentro da função mostrou 10 e global mostrou 10. Como assim, professor? Eu criei a minha variável a dentro do if. Como é que ele pode ser visto dentro do a e também fora aqui na global, né? O que acontece é que quando a gente trabalha com essa questão de escopo, quando a gente declara uma variável dentro do escopo de um bloco, ela faz o wrapper, né? Ela faz uma elevação, na verdade. Ele eleva para um contexto global. É como se eu criei ela aqui dentro do bloco, ela eleva, ela faz uma elevação a um escopo maior. Qual é o escopo maior? Como esse if está dentro aqui do meu JavaScript, então ele eleva o a como se fosse uma variável global. Por isso que ele consegue ser visto tanto aqui dentro de uma função, ó, a gente está conseguindo ver dentro de uma função, quanto aqui fora, dentro do contexto global. Não sei se vocês me entenderam. Mas olha só, se esse bloco aqui, vou tirar esse BR daqui, estivesse dentro da minha função, ó, eu tenho uma função e eu tenho um bloco dentro. Aqui eu crio a variável. Então, se eu crio aqui dentro, aqui ele tem que ser visto, só para a gente ter uma ideia. E aqui é o contexto global. Quando a gente trabalha cria uma variável dentro de um bloco, ele faz o wrap, ele eleva ao escopo maior. Então, se eu estou dentro de uma função, espero que eu esteja sendo claro. Qual é o escopo maior aqui? Se eu tenho um bloco dentro da função, qual é o escopo maior? O escopo maior é esse, de mostrar. Então, a ideia é que ele vai mostrar dentro do bloco e dentro da função, e não global. Vamos lá. Dentro do bloco, dentro da função, e não mostrou o global. Não mostrou o global. Na linha 26 deu erro. Ou seja, não existe a. Você entendeu? Quando a gente cria uma variável dentro de um bloco, ele faz uma elevação do seu escopo. Eleva a um escopo maior, na verdade. Então, essa é a questão quando a gente trabalha com escopo dentro de JavaScript. Mas vamos lá, para ficar bem interessante agora. Quando a gente trabalha com funções, a gente pode fazer algo. Vou criar aqui, vou criar uma variável n1, vou utilizar o prompt para pedir para que o usuário, né, digite um valor. Eu vou copiar aqui o 2, vou digite um outro valor. Ou seja, vai receber aqui os dois valores. Vou criar uma função, botar multiplicar, né? Multi de multiplicar, vai receber dois parâmetros.
eu vou colocar que ele vai receber a variável A e a variável B. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o cálculo, né? Result recebe A vezes B. Professor, eu preciso fazer o casting? Olha, não necessariamente. Por quê? Porque o maior problema na questão de operações matemáticas, quando a gente utiliza prompt, é porque o prompt ele me retorna uma string. Ou seja, se eu digito 10, a string 10 vem para N, se eu digito 20, a string 20 vem para N2. E quando for realizar uma soma é que dá o problema, porque o operador de adição é o mesmo de concatenação. Como a gente vai só multiplicar aqui, então não tem problema. Embora seja uma string, e aqui uma string, o JavaScript sabe que são valores. Então, ele, se tem uma multiplicação, ele vai entender que são números. É basicamente isso. Então, vai funcionar normalmente. Então, aqui eu vou simplesmente, só para a gente fazer um teste, chamar a função, passar A e B. A e B não, N1, N1 e N2. E aqui dentro eu vou dar um console.log e mostrar o resultado, só para a gente ver. Se eu salvar, eu vou atualizar aqui. Ó, 10, 5, 50 aqui no console.log, funcionando perfeitamente. Mas digamos que eu quisesse botar o resultado aqui. Então aqui dentro, depois do meu, aqui mesmo, antes do meu JavaScript, eu vou colocar aqui um H1. Não, uma tag, a gente escrever algo na tela. Eu vou colocar um ID aqui. Eu vou botar resultado. Vou botar aqui total para a gente conseguir ver. Deixa eu botar qualquer valor aqui só para total. Beleza, coloquei aqui total. Vamos lá. Então, eu vou referenciar aqui, ó. Então aqui dentro eu poderia botar aquele document.get elevation by ID. Document get elevation by ID. Qual é o ID? É resultado ponto value recebe result. Esse valor aqui. Olha só, lembra que eu coloquei aqui resultado. Se eu atualizar aqui, vou botar 10, 50, 500. Embora eu tenha colocado total aqui, eu estou fazendo uma referência, um get element by ID, referenciando, utilizando o meu DOM, a gente vai ver isso bem mais detalhadamente para frente, o ID e mudando o valor dele para result, que ele faz a operação matemática, né? Result. Eu poderia até botar aqui o valor, em strings, é claro, valor total. Opa, deixa eu ver o que aconteceu. Desculpa, valor total, e eu preciso fazer uma concatenação, sinal de mais aqui. Vou atualizar aqui, vou colocar, deixa eu botar aqui para cá. Vou digitar 2 e 5. Valor total 10. Então ele faz a multiplicação. A gente pode mostrar dessa forma dentro de um elemento, né? De um elemento dentro da nossa página HTML. Ok? Então a gente pode manipular dessa forma utilizando funções. Uma outra coisa que eu posso mostrar para vocês aqui, professor, e se eu quisesse colocar um formuláriozinho aqui, não quisesse utilizar o prompt, vamos lá, eu quero receber ele via um input, então vamos lá, eu vou primeiro aqui criar, né? Vou deixar esse aqui que vai ser o nosso resultado,
criar um formulário, form, e vou criar aqui os inputs, né? Text, vou tirar o name, vou botar o ID, vou botar número 1, dar um BR aqui, eu vou botar aqui número 2, e aqui eu vou colocar um botão, tá? E pode ser submit, mas eu vou colocar o botão. E aqui vai ser o ID calcular. Olha só, então eu vou atualizar aqui. Opa, deixa eu só cancelar aqui do nosso JavaScript, isso aqui, ó, o prompt. Vou tirar aqui rapidinho, aumentar essa chamada de função. Vou diminuir aqui para a gente ver melhor. Tem um formulário, então deixa eu atualizar aqui. Aqui o nosso formulário. Opa, eu fiz uma besteira, não é o ID, beleza, mas tem o valor, que é calcular. Beleza, calcular e o total aqui, né? Esperando aqui o ser exibido aqui de alguma forma. Vamos lá. Então, a gente cria aqui o nosso JavaScript, a função. A gente não vai mais chamar dessa forma. Como é que a gente vai chamar? Vamos já ver. A gente pode fazer o seguinte. E eu vou aqui, também não passar dessa forma, eu vou criar duas variáveis aqui, valor n1. Só que eu vou ter que fazer o seguinte, quando o usuário digitar um valor aqui, eu tenho que pegar esse valor. Como é que eu faço isso? Da mesma forma, document.get by ID, ou seja, eu vou referenciar qual é o ID número 1. Ponto valor, ou seja, o que está dentro do document get elemento by ID número 1, valor, ele vai receber. Em que momento? Bem aqui, ó. Quando a função for chamada. Eu vou criar de novo uma outra variável aqui, n2, para a gente ver. Aqui é o by ID 2. Ele vai, quando eu clicar aqui em calcular, ele vai pegar o valor que está aqui e armazenar em n2. E aqui ele vai n1 vezes n2, e vai ser exibido aqui dentro desse output resultado, que é uma tag que a gente ainda não tinha visto, mas é uma tag justamente para mostrar alguns resultados. Vamos lá, só que eu preciso chamar a função. Aonde que eu vou chamar a função? A gente pode fazer isso aqui, ó. Como a gente criou uma função em JavaScript, a gente pode vir aqui, ó, criar um onClick, uma ação. Isso a gente vai ver na próxima aula, mas só para deixar um gostinho. É um evento, o evento de clique. Então, a gente está capturando esse evento, ou seja, o evento de quando eu clico no botão. Então, se eu colocar bem aqui, ó, o nome da função é multi. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui. Eu estou dizendo que quando eu clicar no botão, eu vou chamar a função multi. E o que a função multi vai fazer? Ela vai armazenar em N1 o que está aqui, ó. O que está aqui. E vai armazenar em N2 o que vai estar aqui dentro desse input type aqui. Quando eu clicar em calcular. Então vamos lá e ver isso. Vou salvar aqui. Vamos lá rapidinho. Vou diminuir um pouco o código aqui para a gente ver tudo. Eu vou botar bem aqui. Vou atualizar aqui. Ó, beleza. Eu vou botar aqui 10 e 5. Quando eu clicar aqui em calcular, que é aqui nesse input button, onClick multi,
que é mut? É a função que eu criei aqui. Então, se eu clicar aqui, ele vai chamar essa função. O N1 vai receber o document_get_element_value, que é o que está aqui 10. E o N2 vai receber o document_get_element_by_id_número.value, que é o 5. E aqui vai ser exibido 50. Ó, até dar-se um espaço aqui a funcionar melhor. Deixa eu atualizar novamente. Vou colocar aqui 5 e 2. E, ó, o valor total é 10. Você vê que a gente já está manipulando um formulário. Vamos ver isso bem melhor na próxima aula, que a gente vai manipular mais coisas. Tá ok? Mas acredito que deu para ver, ter um overview aí de como dá para a gente trabalhar com JavaScript dentro das nossas páginas HTML, manipulando elementos. Perceba, ó, a gente está pegando valores do elemento input text com ID número 1, a gente pega esse valor, faz um cálculo e exibe. Beleza? A gente se vê na próxima aula aí e bom estudo para vocês.